O São Paulo faz a venda de um jogador, um atacante excelente de bola, e o São Paulo acaba de vender o cara. Vendeu, está vendido. E tem também jogador do São Paulo, meio-campista, que está para ser dispensado, emprestado para outro time. Com a saída, seriam 9 saídas do São Paulo, que um time que precisava de reforços, um time que já estava com muita defasagem de jogadores ali, agora ele fica cada vez pior. 2 foram contratados pelo Tricolor, mas ainda está faltando muito jogador, né? O técnico Hernan Crespo, que sai pedindo jogadores, ele volta agora e tem que encontrar jogadores contratados. O São Paulo, para não deixar o Crespo sem nada, ele vai sim para o mercado, e eu quero falar agora e explicar as situações de Marcos Leonardo, Alan e Lima também, além de ter lateral direito novo na parada, Brenner, muitas notícias do São Paulo Futebol Clube. Então, se você quiser ficar super bem informado do São Paulo, vai ser agora que eu vou atualizar de tudo. Então, se quiser dar um likeão aí, o likeão dá uma moral, agradeço muito, e se inscreva aqui no canal. Venha comigo, faça parte dessa família que só cresce, e eu ficarei muito orgulhoso em ter você por aqui, novo inscrito, mas você que já é da casa aqui, deixa o like, muito obrigado por tudo, beleza? Vamos lá, olha só. O Brenner, ele teve o jornalista Alexandre Pretzel, que fez ali uma divulgação, uma notícia que ele sabia que o Brenner estava praticamente fechado com o São Paulo. O tempo se passou e o São Paulo ele acaba não fazendo uma proposta formal ali pelo Brenner. Ele teve uma sondagem, viu o Brenner, mas o São Paulo entende que o Brenner ele seria um centroavante, talvez uma posição que o São Paulo não precise tanto. Ele precisa se o cara for um extra classe, um jogador diferenciado. Por enquanto o Brenner ele tá ali no campo da sondagem do São Paulo. O que aconteceu? O Brenner disse sim, que voltaria para o São Paulo, sim, tem que ter uma proposta. E aí o staff do Brenner, ele abriu as portas e disse, estamos voltando para o Brasil. Então times como o Vasco, por exemplo, vários times, mas o Vasco, de muito destaque, ele aparece como um time querendo contratar o Brenner. O Brenner ele foi um jogador que brilhou muito com o técnico Fernando Diniz, que teria pedido ele ali no Vasco. Então o São Paulo agora, se fizer a proposta, o Brenner bate o pé e diz, eu quero voltar para o São Paulo, que é meu clube formador, é um time que ele tem muita identificação. Quando o Brenner foi embora do São Paulo, ele foi para o Fluminense a princípio. Então o Vasco ele não tem, por enquanto, nada para contar com o Brenner aí, beleza? Mas o Brenner, se o São Paulo quiser, facilmente ele traz o Brenner. E é muito louco de pensar, né? O São Paulo ele continua vendendo e dispensando. Então de 8 jogadores, agora estamos indo para o 9º, saindo do time do São Paulo, que chama Ibali. O Ibali é um volante que veio do continente africano, que o São Paulo traz para a equipe de base para formar e ser aquele jogador formado no São Paulo. E isso é muito importante quando o São Paulo eventualmente vender o Ibali, ele vende, beleza, ele ganha dinheiro. Digamos que o cara tá na Europa e ele é comprado por um terceiro time, o São Paulo ganha como clube formador. Então é importantíssimo o São Paulo formar os jogadores. O Ibali jogou muito bem, até mais do que o Negrutti, na última copinha que ele jogou, Taça São Paulo de Futebol Júnior, e aí o São Paulo já empresta ele. E ele foi pra Inter de Limeira, pra lembrar, Inter de Limeira, depois ele foi pro Retrô, ele ficou frequentando aí times de Série B, C, e ele jogou também no interior paulista. Agora que o Ibali volta, o São Paulo estuda novamente emprestá-lo, tá? Por uma assinatura de emprestar, tudo definido, salário, acerto, time, tudo pronto pro Ibali ir embora e o São Paulo não ficar com ele. E é uma coisa muito curiosa, né? Porque tem vários times querendo o Ibali, enquanto o São Paulo ele se desdobra para trazer o Danielzinho do Mirassol. Legal? Danielzinho veio, já tinha volantes, o Ibali e o Negrutti, que agora chegou a vez deles, o São Paulo, um deles, que é o Negrutti, ele escanteia, coloca de escanteio ao trazer o Danielzinho, e ele pega o Ibali e empresta. Então o São Paulo não parece que tá querendo utilizar mesmo o Negrutti e o Ibali, dando chances pros caras, né? Mas enfim, saindo o Ibali, é uma nona saída do São Paulo, jogadores que estão indo embora. E o São Paulo confirma, ele concretiza a venda do jogador Eric lá para o Vitória da Bahia. Só para lembrar, o Eric jogou muita bola pelo Ceará, uma Copa do Brasil Série B, assim, exageradamente boa, coisa de 18 gols, 12 assistências em 30 e poucos jogos. Ele deitou e rolou na Série B, onde o Dorival, que treinou o Eric no Ceará, pediu ele no São Paulo. O Dorival vai embora, o Eric chega. O Eric chega de graça e o São Paulo usa pouquíssimo, já empresta ele pro Vitória. O Vitória bate o pé e fala, quero comprar porque o jogador é bom. Então o São Paulo se vê
com alguns times querendo o Eric, mas principalmente ali o Vitória da Bahia. O Vitória compra o Eric do São Paulo, paga 7 milhões de reais e o jogador oficialmente não tem vínculo nenhum mais com o São Paulo. Caso curioso de um time que tem o Gonzalo Tapia. Caso curioso de um time que vendeu o Henrique Carmo da maneira que vendeu e trouxe caras aí como Tapia, até o centroavante Dineno, um absurdo completo. Rigoni, não tem muita lógica, mas o Eric agora acaba e encerra a trajetória dele pro São Paulo, talvez para sempre, né? Nunca mais deve pisar no São Paulo e é uma perda assim complicada para alguns caras que ainda tinham esperança e principalmente para um São Paulo Futebol Clube que considera a ideia de não ter dinheiro. Ah, a contratação é difícil, queremos cara de 27 anos, de 28 ali, numa idade boa, que não se machuque muito. Pois é, o Eric era o cara que poderia o Crespo utilizar, mas o São Paulo opta por vender e tá vendido. Não adianta mais chorar agora o leite derramado, o cara foi embora. O São Paulo estuda trazer o Lima, meia do Fluminense, meio campista. É um meia atacante que também jogou no Ceará, hoje é do Fluminense, e o Lima, ele tem números assim horrorosos pelo time do Fluminense. Eu tava olhando aqui antes pra fazer o vídeo, gol e assistência, ele fez um gol e deu 2 assistências em quase 38 jogos jogando ali pelo Fluminense no Brasileirão. Libertadores esquece, Mundial lá esquece, Copa do Brasil não, mas o Sul-Americano esquece, não jogou nada. Acaba virando banco de meias criativos, como é o caso daquele lá, o Lúcio Acosta, e o Lima, ele fica ali pro São Paulo como uma esperança, um sonho, talvez alguma coisa pro São Paulo sondar. Muita gente desmentindo que o Lima interessa pro São Paulo, mas a verdade é que tem portais por aí cravando que o São Paulo tem negociações avançadas já com o Lima. Por enquanto, o Lima, ele seria um jogador para vir para compor elenco, né? Ele é um cara que tá muito longe de ser o ideal pro São Paulo e hoje talvez nem consiga jogar como um titular. O São Paulo acaba de aposentar o Oscar, não voltou ainda com o Lucas Moura e já tem o Lima sendo sondado. Então é uma coisa muito precária. O Lima ele é muito abaixo tecnicamente de Oscar e Lucas Moura. Tem que ser jogadores mais condecorados, mais assim, que jogaram bem em outros times grandes, para o São Paulo pensar agora. O Lima, ele tá muito longe de ser um ideal pro time do São Paulo, que segue fazendo algumas lambanças, né? Agora, o Lucas Ramon, que é um jogador de 31 anos, lateral direito, que veio lá do Mirassol, veio não, jogou, brilhou no Mirassol, ele pode vir para o São Paulo a qualquer momento. Ele é um jogador que ele brilhou bastante realmente, ele teve um ano muito bom como lateral direito, mas aquela coisa, jogou no Mirassol, não tinha Libertadores, Copa do Brasil nem disputou praticamente, Sul-Americana. Agora no São Paulo são muito mais jogos de um time que não está na Libertadores, mas tem Copa do Brasil e também Sul-Americana, que o São Paulo entra que meio que na obrigação de ganhar. No Brasileirão, o São Paulo tem que fazer 38 jogos, já tá garantido, fora o Paulista. Então é um ano muito complicado e o Lucas Ramon, ele já tem 31 anos, ele foge um pouco do perfil que o Crespo pediu. O Crespo, quando foi embora, tudo que ele pede é jogadores de saúde. Eu quero caras mais jovens e com saúde, que aguentem jogar bola. E agora o Lucas Ramon chega, beleza, tem saúde, mas tem também 31 anos e ele foge um pouquinho daquele perfilzão do que o São Paulo tava querendo lá, né? Não é simples e nem lógico pensar que o São Paulo ele pega ali o Mailton, empresta para o Fortaleza e ele agora acaba o ano, começa o ano, vai começar talvez com o Lucas Ramon. Quando o São Paulo empresta o Mailton lá para o Fortaleza, fica tudo muito claro. O São Paulo vai trazer o Breno Lopes do Fortaleza e também vai trazer o Vitinho do Botafogo. Tava tudo claro, né? Pega o Breno Lopes, coloca ele como um segundo atacante, ótimo jogador para os padrões que o São Paulo exige hoje, e ainda teria o Vitinho, que aí é o classe A, né? O Vitinho é o plano A de qualquer time do futebol brasileiro, com exceção talvez do Botafogo, que gastou uma fortuna com o cara. Agora o São Paulo batendo um rolo, Vitinho no Ferrarese, libera espaço com o Mailton, traz o Breno Lopes, você tem assim um time bastante reforçado. Acaba que o São Paulo não oficializa a vinda do Breno Lopes, não tem ainda nada em andamento forte mesmo, e o Vitinho deu uma esfriada. O São Paulo com o Botafogo, ele teve, sim, uma negociação bem avançada com o Botafogo para trazer 3 jogadores. O Botafogo queria Rodriguinho, Pablo Maia e também o Ferrarese, enquanto o São Paulo queria Marlon Freitas, Savarino e também o Vitinho. Acontece que nada deu certo, o Marlon Freitas já fechou com o Palmeiras. A notícia de hoje é que Vitinho esfriou bastante e deve ir embora para o futebol europeu, e o Pablo Maia
numa negociação com o Savarino não parece que vai avançar. O São Paulo, precisando de um meia, começa a olhar o Lima, o que fica conturbado pra gente, pra entender por que nós estamos olhando o Lima se ainda não trouxemos um meia titular, que o Savarino não é um nível do Oscar, mas poderia vir a ser um bom jogador pro São Paulo. Então o São Paulo e o Botafogo, a informação é que esfriou bastante. O São Paulo não vai trocar no pacotão 3x3 e sim apenas, esse aqui me interessa, aquele me interessa, pode ser aqui a colar. Daria até que para pensar direitinho em trazer um jogador assim do Botafogo. Mas por enquanto, o São Paulo, se não negociar ninguém mais com o Botafogo, não me deixará espantado. Hoje está bastante fria a relação entre Casares e John Textor. Seria assim? Casares não sei se está vivo ainda, mas John Textor e o Rui Costa, tá bastante fria a negociação. O São Paulo tá procurando plano B em tudo que é lugar. Vitinho subir no telhado, não deve fechar mais. Lucas Ramon deve sim fechar com São Paulo. O Lima tomara que não, mas por enquanto o Lima não é carta fora do baralho como alternativa ao Savarino, meio-campista ali do Botafogo, tá bom? Olha só, tem uma coisa curiosa demais aqui, que é o Alan pelo Marcos Antônio. O que está rolando? O Flamengo, ele tinha ali o Alan como um jogador que não era tanto assim do agrado do Felipe Luiz. E o Felipe Luiz poderia sair do Flamengo a qualquer momento. O Felipe Luiz saindo do Flamengo, aí o São Paulo teria ali que esperar o Alan, ver o novo técnico chegaria e diria, eu quero o Alan, não quero o Alan. Seria mais ou menos por aí. Acontece que o Felipe Luiz renovou com o Flamengo e é o técnico assim garantido do time do Flamengo. Então, o Alan perde espaço, ele perde chance de jogar. Dito isso, o Flamengo chega no mercado e fala, não quero mais contar com o Alan. Alan, Michael, procurem clube, aqui não vai dar mais. E aí o Alan recebe uma proposta oficial de São Paulo. O São Paulo oficializa uma proposta e tentando trazer o Alan do Flamengo por empréstimo com opção de compra. O Flamengo pode estudar essa proposta e rebater pedindo o Marcos Antônio. Não é segredo para ninguém que o Flamengo hoje ele quer o Marcos Antônio a qualquer custo. O Marcos Antônio é um jogador que no São Paulo jogou muita bola e o São Paulo trouxe ele por empréstimo da Lazio. Lá na Lazio, o São Paulo tinha um contrato de obrigação de compra se ele batesse metas. Batidas as metas, o São Paulo é obrigado a comprar o Marcos Antônio. Num primeiro momento, ficaria assim, nossa, vamos ter que comprar, pagar 25, 26 milhões, ficou ruim. Mas a verdade é que o Flamengo aparecendo agora no interesse, querendo levar o Marcos Antônio, pro São Paulo ficou ótimo ter essa cláusula que a compra é nossa. Então a compra está garantida, é só o São Paulo pagar. É claro que até pagar, casos como o do Caio Paulista vem à tona, dá aquele medo. São Paulo não pagou, a Lazio decidiu aceitar uma oferta do Flamengo e tal. Então fica precisa comprar para estar garantido. Enquanto não comprar, eu não acredito. Mas o Flamengo ele vai ter que vir desembolsar dinheiro para o São Paulo, caso ele queira o Marcos Antônio. É muito complicado torcer pro Rui Costa aí, pro Casares, quando você pensa, de novo, o São Paulo está querendo um volante. O São Paulo quer montar um time apenas de volantes e zagueiros. Então, outro volante é o Alan. Se ele realmente for vir para o São Paulo decidir por trazê-lo, fica complicado de pensar porque o Flamengo tem tudo para bater o pé e dizer, então eu quero o Marcos Antônio. É desesperador. O São Paulo não pode, em hipótese alguma, trocar o Marcos Antônio pelo Alan. O Alan hoje ele tem 28 anos, ele faz 29 em março. O Marcos Antônio ele fez em junho 25, então ele é 3 anos mais jovem, 3 anos e meio ali praticamente. O Lima tem 29, o Lucas Ramon, que é o lateral direito, tem 31. O São Paulo, de novo, envelheceria o time em alguns aspectos. É claro, o Lima pelo Oscar não envelhece, né? Rejuvenesce. Só que o Lima ele é um jogador mediano de tudo. Então não dá pra pensar nessas trocas com normalidade, naturalidade. Seria assim um monte de erro, um atrás do outro. O São Paulo apenas comprou 2 caras até agora, já vendeu um monte, dispensou um monte e volta pra pauta do São Paulo, o Marcos Leonardo. O Renan Lodge fechou aqui no Atlético Mineiro, né? Era um jogador do time do Marcos Antônio, do Marcos Leonardo, que jogavam juntos lá no time árabe. E agora, o time árabe não tem espaço para Marcos Leonardo. Ele está desvalorizado, o futebol europeu gosta dele sim, mas ele está desvalorizado, ele queria uma valorização, um time para ele ser titular, até para ele poder ser convocado para a Copa do Mundo ali pelo Carlo Ancelotti. O que está rolando? O Marcos Leonardo, ele é um jogador
jogador que agora ele surge também no radar do Flamengo. O Flamengo gostaria, talvez, segundo notícias, de ter o Caio Jorge e também o Marcos Leonardo. O que é uma grande imbecilidade, né? Porque eles têm lá o Pedro, contratinho normal, renovadinho, acabaram de levar o Plata. Tem muito jogador no Flamengo, então se chegar o Marcos Leonardo pra lá pra jogar com o Pedro, ele pode acabar virando banco, como foi o caso do Gabigol. Então o Flamengo pode sim ter o cara. Ele tem poder financeiro muito maior que o do São Paulo pra trazer o Marcos Leonardo, mas duas coisas pesam. Uma delas é que o Flamengo já tem o Pedro, não tem cabimento trazer o Marcos Leonardo para não poder jogar junto com o Pedro. E o segundo fator é que o cara quer jogar no São Paulo. Desde a última janela onde o São Paulo sondou o Leonardo e quase trouxe, o cara queria vir para o Tricolor não quis pagar 12 milhões de reais, o que era uma pichincha porque ele poderia ter com o jogador sendo artilheiro e inclusive jogando o São Paulo numa Libertadores da América que seria de muito mais renda do que vai ser agora o ano de 2026. Então o São Paulo vê o Marcos Leonardo enfraquecer demais a corda ali no Al Hilal, né, que é o time dele árabe, e também ter agora a possibilidade real e gigantesca de voltar para o futebol brasileiro visando jogar a Copa do Mundo e estar no radar de Carlo Ancelotti, seguindo os passos do próprio Renan Lodge, que abriu a porta e disse: daqui dá para sair com facilidade. E aí, você gostaria de ter Marcos Leonardo no São Paulo ou não? Fala comigo aí, vai. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado e se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!